Pessoal, boa tarde. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês de um assunto que quando a gente trata em sala de aula dá um bafafá, é aluno confundindo, fazendo piadinha. Trabalhar com vocês hoje a questão dos tipos de sujeito. Primeiramente, a gente precisa entender o que vem a ser um sujeito. Sujeito, quando a gente trata em língua portuguesa, assim como em todo e qualquer lugar, sujeito é uma pessoa, um objeto, um animal, qualquer coisa que esteja realizando uma ação. Nós, dentro da língua portuguesa, a gente tem 5 tipos de sujeito. Cada um deles tem as suas particularidades. Se a gente tomasse um pouquinho de cuidado, a gente não erra nunca. O primeiro tipo de sujeito é o sujeito simples. É aquele sujeito que a gente vai perceber que, mesmo a gente tendo uma palavra no plural, ela vai ser sujeito simples. Quando isso acontece? Se eu falar que eles fugiram de casa, quem fugiu de casa? Foram eles. Ah, professora, mas eles ali está no plural. Sim, só que quando a gente trabalha com o sujeito, a gente precisa prestar atenção em quantidade de núcleo. Núcleo dentro do sujeito nada mais é do que a palavra principal. Então ali, eles fugiram de casa, o eles é o nosso núcleo, um núcleo só, sujeito simples. Sujeito composto. Tem uma piadinha péssima que os alunos gostam de fazer e que me deixa louca da vida, né? Você tá lá explicando o núcleo, sujeito e papapá, surge o segundo tipo de sujeito, sujeito composto. Sujeito composto é aquele que vai apresentar 2 núcleos ou mais, ou seja, 2 palavras principais ou mais. Aí tem aquele aluno engraçadinho que quer chamar atenção, que começa, professora, então se eu falar que João tem um posto, João é sujeito composto? Sobe aquele sangue, a gente quer matar a criança, mas a gente respira fundo, suspira umas 5.000 vezes antes de responder. Ou responde atravessado, não criatura, você não prestou atenção na quantidade de núcleo? João é um núcleo só. Então ali, cuidado com essas piadinhas. Seu professor fica irritadíssimo com isso. Ele tem vontade de te matar, porque você não está prestando atenção na aula dele. Então presta atenção, sujeito composto vai ter 2 núcleos ou mais, 2 palavras principais ou mais. Se a gente tiver lá, o gato amarelo e o cachorro marrom brigaram a madrugada toda. Quem são sujeitos? Gato amarelo, cachorro marrom. Nesse caso a gente tem como núcleo gato e cachorro, são 2 palavras principais. Então passa a ser nosso sujeito composto. Sujeito oculto, terceiro tipo de sujeito, é aquele sujeito que a gente lembra daquele nosso amigo chato, dedo duro pra caramba. Por quê? Porque o sujeito oculto ele não aparece escrito. Mas tem alguém dentro da frase, assim como tem sempre alguém dentro da sala de aula, que é dedo duro. No caso do tipo do sujeito oculto, o dedo duro é o verbo. Perdi meu anel hoje. Beleza, quem foi que perdeu? Eu. Esse eu tá escrito? De jeito nenhum. Mas quem denunciou? Quem foi o dedo duro que contou para nós, que fomos ali dentro da oração, que fui eu que realizei a ação de perder o anel? Foi o verbo. Então, o sujeito oculto lembra sempre daquele seu amigo dedo duro. Ok? Quarto tipo, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, para não confundir com o sujeito oculto, a gente precisa lembrar que sujeito indeterminado tem sempre alguém por detrás daquela ação, mas não adianta, não tem um dedo duro, a gente não vai saber identificar realmente quem foi. Então, se eu falar que roubaram o banco, eu sei que alguém fez a ação de roubar, mas eu não sei quem é o autor desse roubo. Então, nesse caso, é um sujeito indeterminado. A gente sabe que tem alguém por detrás disso, mas não tem ali, igual um sujeito oculto, um dedo duro. E o nosso último tipo de sujeito, sujeito oração sem sujeito. Ah, como assim uma oração sem sujeito? Você está falando de tipo de sujeito? Claro, nem tudo, nem todas as ações necessitam de ter alguém que esteja realizando elas. Se tivermos fazendo referência às horas, são 2 horas, não tem ninguém realizando essa ação. São ações que ocorrem sozinho. Se eu falar que nevou nos Estados Unidos,
Alguém fez a ação de levar? É uma ação que ocorre sozinho. Então, oração sem sujeito não tem um agente realizador. Ninguém faz aquelas ações. Elas ocorrem por si só. Então, lembra aí. Antes de você ficar tirando sarro do seu professor, fazendo piadinha, lembra que você pode ser o chato, o dedo duro da sala e ser comparado aos tipos de sujeito. Abraço!